Salmo de número 22, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor declara: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia, meu Deus? Eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. Salmo 13, versículo 1, a palavra declara: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 10, 1, a palavra declara assim: ó Eterno, está me evitando? Onde está quando preciso de ti? Mateus 27, 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonastes? Pai, essa é a tua palavra, que nós possamos compreender a tua instrução e aplicá-la na nossa existência, para que possamos, de fato, mudar tudo aquilo que somos, de acordo com a tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na música tem um pedaço chamado interlúdio. O que é um interlúdio? O interlúdio é quando a gente não sabe o que fazer. Os músicos param e a gente fica olhando para saber para onde eles vão, ou seja, é uma pausa. Eles estão sabendo o que vai acontecer depois daquela pausa. A música ela estabeleceu esse tempo e eles sabem o que vai acontecer. Mas muitas vezes nós que estamos vendo a apresentação, quer seja dos músicos, quer seja uma apresentação teatral, a gente tem expectativa do que vai acontecer. Enquanto isso não acontece, os nossos pensamentos ficam tilintando, né? A gente fica pensando, porque a pausa pode ser curta, a pausa pode ser longa, e é uma estratégia para que você, de fato, possa começar a alimentar-se. E esses versículos que foram lidos por mim foi uma pausa de Deus para algumas pessoas, e essa pausa ela pode produzir efeitos. E esses efeitos é que vão dizer, de fato, o nível de que eu estabeleci na minha relação para com Deus. Essa palavra nasceu de uma conversa interessante. Encontrei alguém conversando e essa pessoa virou para mim, de repente falou assim: você tem uma palavra profética para mim? E naquela hora eu falei: não tem. Mas como não tem, pastor? Ué, não entendo, né? Não entendo. Ainda fiquei pensando, olhei bem, pensei, consultei ali no Espírito, eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra profética para dar para ele. E a palavra profética, ela não saiu. Eu confesso que aquilo me foi, naquele momento, exigente para mim e, ao mesmo tempo, constrangedor. Como não tem? Sabe quando você sai diante de um cenário, dizendo assim: uau, eu não tinha uma palavra profética para oferecer, eu não tinha ali uma palavra de Deus. Talvez até tinha a palavra, mas eu busquei uma palavra que pudesse produzir na expectativa dele algo, e Deus não havia falado no meu coração absolutamente nada para dizer. Então eu tenho que admitir que eu não lidei bem com isso. Eu não lidei bem com o silêncio. Eu não lidei bem com Deus não falando comigo naquele momento para que eu pudesse exercer ali o ofício segundo a expectativa daquele que me procurou, para que eu pudesse trazer para ele uma palavra de Deus. Então, isso me trouxe algumas lições, e essas lições nasceu essa mensagem, e eu quero compartilhar com você uma das coisas que acontecem no dia a dia da gente. Muitas vezes você está passando por isso e você precisa aprender com essas coisas. Então, uma das coisas mais complicadas na nossa caminhada com Deus é entender o silêncio dele. É complicadíssimo entender o silêncio de Deus, né? Quando levamos uma causa diante dele e parece que não recebemos a atenção esperada. Sabe quando você tem um clamor, e um clamor justo, né? Um clamor que é justo, uma petição justa, porque você está passando por uma situação e o que você espera é que essa situação encontre em Deus uma resposta. Mas ali você não tem uma resposta. Por mais que clamemos, o tempo passa e a gente não vê a resposta. Então o silêncio
de Deus e a sua aparente indiferença para com a nossa necessidade, ela começa a mexer com os nossos ânimos, né? Ela mexe com o nosso ego, até porque nós pensamos que temos uma relação, e assim devemos pensar, construída com Deus de tal maneira em que Ele tem que me responder, não é assim que a gente pensa? Né? Oh, Deus, a nossa amizade é nesse nível, onde eu te pergunto e o Senhor responde. Né? O nível de construção que eu tenho contigo é, Senhor, e o Senhor tem que dizer, diga, filho. Não é assim que a gente pensa como filho? Mas nem sempre isso acontece da maneira. Né? Esse verso que eu li são gritos da alma das pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. A alma dessas pessoas gritaram, inclusive o seu próprio filho Jesus. Né? Por quê? Por que me desamparaste? Então, são expressões que demonstram a dor, o sofrimento, a luta, e de pessoas que não conseguiram ouvir a voz de Deus em meio ao tormento. Eles não conseguiram ouvir a voz de Deus em meio ao tormento. Mas aprendemos na sua palavra de que Deus parece estar em silêncio, mas Ele está observando tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Sabe por que com que certeza que eu digo isso? Porque Ele nos garantiu na sua palavra. Amém? Ele nos garantiu na sua palavra. O que diz em Deuteronômio capítulo 31, no verso de número 6. A palavra do Senhor declara assim: sede fortes e corajosos. Não temais e nem atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Amém? Em Mateus 28, 20, a palavra do Senhor também declara: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É interessante porque a gente não presta atenção no que vem antes. A gente não presta atenção, a gente enxerga o final do versículo, mas a gente não presta atenção no que vem antes. Em Deuteronômio 31, 6, ele diz assim: sede fortes e corajosos. Ele está determinando para mim um comportamento que deve ser meu. A força e a coragem vai ter que ser extraída do meu interior. E não temais e nem atemorizeis diante deles. Ou seja, eu vou estar diante de situações. Eu vou estar diante de situações. Ele está dizendo para mim: olha, André, você vai estar diante de situações. E você vai precisar ser forte. E você vai precisar ser corajoso. Em Mateus 28, 20, ele diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, observe tudo aquilo que eu tenho te instruído. Aí no final ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Romanos 8, 38, começa assim: portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 13, 5 diz: porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei e nunca jamais te desampararei. É uma promessa verdadeira, isso nunca vai ser quebrado. E esse tempo de silêncio é uma chance que eu tenho de entrar na realidade da promessa no nível mais profundo. Então, esse tempo de silêncio é uma oportunidade que eu tenho para entrar num nível de promessa com uma realidade mais estabelecida. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. O silêncio de Deus é o chamado dele para que eu cresça de maneira mais profunda. Amém? Então, o silêncio de Deus é uma realidade para nós e não uma rejeição. Por quê? Porque o silêncio não é que ele está oculto. O silêncio não é que ele está escondido. Então, o silêncio é que ele revela a nós aquilo que você já sabe. É interessante porque um mestre, quando ele está aplicando uma prova, a primeira coisa que ele diz para os seus alunos é: fiquem quietos, não conversem. Põe em prática agora tudo aquilo que vocês aprenderam. E ele não vai ajudar você no momento da sua prova. Ele não vai intervir no momento em que você está fazendo o seu teste. Porque se você chegou até o dia do teste, significa que você se preparou para aquele momento, sim ou não?
Se você se apresentou para um teste, se você se apresentou para uma prova, ou se alguém disse a você que está na hora de você passar para um próximo nível, ele observou em que você já tem lições suficientes para poder aplicar isso na sua vida. Amém? Então, quando Jesus ele vai fazer a travessia, ele diz para os discípulos assim, olha, passemos para uma próxima fase, ou passemos para uma outra margem. Jesus simplesmente dormiu. Ele se silenciou ali. Por quê? Porque ele sabia que a instrução que ele já tinha oferecido aos discípulos, ele sabia que o treinamento dos discípulos produziria neles a capacidade de resolver os problemas caso surgissem. Então, ali era um teste. Então, o silêncio de Deus, a bem da verdade, é fazer com que você traga de dentro de você aquilo que você está estabelecendo, ou seja, quais são os valores que estão sendo criados no seu interior, para que você possa colocar em prática. Então, o propósito do inimigo é claro, se a gente reconhecer isso, ou seja, levar-nos para um lugar de descrença, levar a gente para um lugar de medo, de dúvida sobre a natureza de Deus, o caráter e a verdade da sua promessa para nós. Então, esse é o propósito do inimigo, produzir descrença, para que você entre em conflito com aquilo que você já aprendeu de Deus. Amém? Então, mas o propósito de Deus, ao mesmo tempo, é para construir nas nossas vidas, ou seja, para nós crescermos continuamente num relacionamento com Ele. Amém? Então, a maioria de nós, se você for honesto, se a gente for honesto, nós adoraríamos que a presença de Deus fosse algo tangível, ou seja, que se pode tocar, algo sensível. Pastor, por que não é mais fácil discernir Deus? Por que não é mais fácil perceber Deus? Por que não é mais fácil tocar Deus? Então, mas Ele está nas nossas vidas o tempo todo, porque essa é a promessa que Ele tem para nós. Amém? Ele não nos abandona. Então, nós amamos quando sentimos a sua presença, nós amamos quando Ele está perto de nós, nós amamos e nós nos sentimos tanto perdidos quando a gente não percebe isso. Sabe, a sensação de que Deus não está por perto nos dá uma insegurança absurda. Eu me recordo que quando eu estava ensinando o meu filho, o Felipe, a andar de bicicleta, o dia cansativo. Eu tinha removido as rodinhas da bicicleta dele, e eu falei, ele vai precisar andar, porque agora não tem mais retorno nisso. E eu segurava no banquinho traseiro da bicicleta, e ele ia pedalando, e à medida que ele ia pedalando, eu ia sustentando ele pelo banco. De vez em quando eu soltava, mas ele olhava para trás para ver se eu estava por ali, e quando ele me procurava, ele continuava. Só que aquilo começou a me cansar, porque era um dia meio comprido. E uma hora eu soltei e deixei ele pedalando. E ele, eu acho que acreditava que eu estava ali atrás. E ele foi indo, foi indo, foi indo. No momento que ele me procurou e não me achou, sabe o que aconteceu? Caiu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, eu não estava ali, caiu. Escutei o choro, lá se vem ele, empurrando a bicicleta com a mão. Eu falei, meu filho, você já sabe andar. Pai, mas eu não te vi. Mas você tem que confiar no que você já aprendeu. Você precisava confiar no que você já sabia. Era a hora de você colocar para fora aquilo que nós treinamos. Mas ele esperava que eu estivesse ali o tempo todo. É assim quando a gente procura por Deus e a gente tem a sensação de que Ele não está por perto. É a hora de você colocar em prática aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu. Amém? Porque às vezes a gente tem uma necessidade de sermos tangidos por alguém o tempo todo, sabe? Ser ademoestado pelas pessoas, como ser ademoestado, ser disciplinado pelas pessoas. Querido, você já tem em você o que é necessário para você viver uma vida na fé. Eu creio nisso. Eu creio que você já tem, os princípios estão aí. Você os vive se você quiser. Você vive os princípios se você quiser. Se você não quiser, não tem como inserir isso em você. Então a palavra de Deus, ela diz que de fato você já tem, ou seja, o verdadeiro propósito dele é a gente processar tudo aquilo que ele já nos ensinou. Amém? Então a manifestação é um tempo de bênção. Quando Deus está se manifestando, é um tempo de bênção. E o esconderijo é um tempo de construção. É uma hora em que eu começo a me construir. É uma hora em que eu começo a me alicerçar. É uma hora em que eu pego aquilo que já sei e começo a colocar em prática. Então é importante você entender que se você não colocar em prática aquilo que você já sabe, novas lições não virão.
Novas instruções, elas não vêm. É importante que você coloque em prática aquilo que você já sabe. Então, é importante que eu entenda que o convite de Deus, o silêncio de Deus, não é uma rejeição. É um convite para descobrir mais como Ele é, sobre como Ele é, como funciona o seu reino e saber mais sobre mim mesmo. Amém? Então, esse momento de silêncio é um momento para eu saber mais sobre mim mesmo. É o momento para eu saber mais como Deus de fato é. Então, o que fazemos, pastor, no tempo de silêncio de Deus? Compreenda, Deus se comunica de maneiras diferentes. Amém? Então, é um tempo para você testar suas percepções. É um tempo para você observar que Deus ele não está falando com você de forma audível, mas está falando com você de outras maneiras. Ele está se comunicando com você de outras maneiras. Por quê? Porque se você determinar que Deus só fala com você de uma forma, você está limitando a maneira de Deus se manifestar. Amém? Então compreenda. Às vezes podemos pensar que Deus está em silêncio quando Ele não está. Às vezes a gente pensa que Ele não está falando e Ele está falando. Ele está indicando para você, Ele está mostrando para você o que Ele está fazendo, mas você colocou ali uma viseira e você só enxerga uma única forma de Deus se manifestar. Então Deus se comunica da forma que Ele quiser. Então podemos esperar que Ele se comunique de outras maneiras. É gerar essa expectativa no seu coração. Para você ampliar, Deus te dotou de sentidos. Amém? E é importante que você amplifique esses sentidos para que você perceba Deus falando com você. Outra situação aqui, saiba que que você não está sozinho no tempo de silêncio de Deus. Amém? Nas Escrituras, nós conseguimos ver que o povo de Deus passaram muitos períodos sem Ele. Mas Ele ficou em silêncio, mas o silêncio dele, de fato, era simplesmente para entender como o povo se comportaria. É entender de que maneira o povo se comportaria. Quando você vê a história de Abraão e Sara, eu acredito que foram mais ou menos 25 anos de silêncio. Nesses 25 anos de silêncio, nasceu Ismael. Por quê? Porque se Deus não falou, eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Se Deus não me disse, ou seja, eu já deixo de crer naquilo que Ele me prometeu e passo a andar pelos meus estatutos. Eu deixo de crer naquilo que Ele me instruiu e passo a andar pelas minhas próprias orientações. E quando eu ando pelas minhas próprias orientações, as Escrituras mostram que as coisas fogem do caminho. Então é importante você entender, mesmo que aparentemente ele esteja em silêncio, continue sendo guiado pelas instruções que ele havia te dado de maneira anterior. Amém? Pastor, quando Deus não está falando, vale o que Ele falou ontem. Amém? Vale o que Ele já te disse. Deus não muda. Então aquilo que Ele já te instruiu continua valendo. Não, mas e se Ele mudou de opinião? Se Ele mudar de opinião, Ele vai te dizer. Se Ele mudar o que Ele quer fazer, Ele vai te falar. Mas continua sendo como Ele te disse. Amém? Então, Abraão e Sara experimentaram quase 20 anos de silêncio ali. Então, só que nesse período, eles se perderam. Tiveram que lidar com a angústia de fazer escolhas equivocadas. Tiveram que lidar com situações que não estavam no script de Deus para eles. Sara passou a lidar com emoções que não era para elas lidar com aquilo. Arrumaram problemas que não eram problemas que eles tinham que viver. Mas por quê? Pastor, Deus não falou nada. Ué, mas ele já não tinha dado uma instrução anterior, amém? Então você precisa se ancorar na natureza e no caráter de Deus, na sua promessa e no amor dele por você. Amém? Pastor, não estou escutando Deus falar nada. Então se ancore nas promessas que ele tem. Se ancore no amor dele. Se ancore no caráter dele. Amém? Acredite, ele sempre tem um plano. Amém? Então, saiba que Deus tem um propósito para este tempo. Deus tem planos e propósitos para a sua vida, para te fazer o bem e levá-lo a viver uma vida com esse propósito. Porque Ele diz na sua palavra, eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos, os planos que tenho. Eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos. Então é importante entender, em João 10:10, olha o que o Senhor diz. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Mas o meu plano é, eu vim para que as ovelhas tenham vida e uma vida em plenitude. Então esse é o plano dele. Ainda que você tenha a sensação de que isso não está em execução. Pastor, eu estou vivendo uma vida que de plenitude não tem nada. Opa, vamos se organizar. Então Deus não está calado por capricho ou brincando com as suas emoções. O silêncio é um convite para o seu crescimento. Amém? É um convite para o seu crescimento. Reconheça que isso pode ser um momento de teste. Reconheça. É um momento de teste. É um momento em que eu estou passando por um desenvolvimento dos meus sentidos. É um momento em que eu estou colocando em prática aquilo que já conheci. É um momento para Deus mostrar a mim o quão forte eu sou. Amém? É um momento para mostrar para você, de fato, o quão preparado você está. Então, é para testar a sua fé, é para testar quão real é a sua confiança que você tem em Deus. Ou aonde aquilo ainda é fraco. Ou aonde você precisa ser fortalecido. Ou aonde você precisa de novas instruções. Então, é um tempo para nos aprofundar na compreensão da natureza e do caráter de Deus. Então, quando você sabe o que Deus realmente é, muitas perguntas desaparecem e tornam algo muito mais fácil de lidar. Então é o momento de você explorar as Escrituras para saber quem é Deus. Deus está em silêncio? Deixa eu saber quem é Deus. Deixa eu explorar as Escrituras para saber o que eu posso esperar dele. Amém? Então é um momento de relação entre você e a palavra. É um momento de construir um caminho entre você e a palavra. Ao usar a palavra de Deus, eu estou me referindo à Trindade. Conhecer sobre o Pai, conhecer sobre o Filho, conhecer sobre o Espírito Santo na sua essência. Amém? Pastor, esse silêncio é um... Aprenda sobre o Pai, aprenda sobre o Filho e aprenda sobre o Espírito Santo. Mergulhe, aprofunde, descubra como é a natureza e o caráter deles. E o que eles prometeram a você no convênio que foi feito com Cristo. Você acredita que tem um convênio que foi feito por meio de Cristo? Que você acessou uma nova natureza? Você tem conhecimento pleno de que natureza é essa? Você sabe o que você ganhou com isso? Você é um cristão. Quem é você agora? Porque quem tem convicção disso, querido, não vacila. Pode até passar por situações, mas permanece convicto. Eu sei a minha identidade. Eu sei o que aconteceu na minha conversão. Eu sei o que foi liberado para mim nas regiões celestiais quando eu me tornei um cristão. Amém? Então é fundamental que você saiba disso. Então, ouça testemunhos de outras pessoas que descrevem a sua fidelidade, a sua confiança, o seu amor, a sua provisão. Então, passe um tempo ouvindo testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Deus, para que isso consolide você na sua esperança, na sua fé. Bem, é um bom momento para você se aprofundar na palavra escrita de Deus. Então, você precisa ter confiança na sua fidelidade. Então, você sabe aquilo que foi prometido a você? Você quer ver um menino se comportar por uma eternidade? Dê a ele promessas. Pastor, meu filho está complicado. Chame ele e dê a ele promessas. Entregue a ele um conjunto de promessas. Meu filho, olha, se você alcançar esse status, é isso que você ganha. Se você alcançar essa posição, isso aqui é liberado para você. Se você alcançar essa situação, isso aqui é liberado para você. Você está guiando ele pela sua promessa. Ele vai se comportando através daquilo que foi prometido para ele. Sim ou não? É só na minha casa que acontecia assim? Liberou promessa, os meninos eles vão se ajustando automaticamente. Aí você falou, virou anjo da noite para o dia. Não, ele está olhando no benefício de um comportamento modificado. Então existem promessas para você na palavra. E se você se ajustar a viver uma vida segundo a palavra de Deus, você está habilitando o cumprimento dessas promessas. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus? Quantos aqui anseiam que as promessas encontrem um lugar para se manifestar? Então esse gap
é você que se organiza para isso. Começa a se ajustar para isso. Então, a Escritura é um lugar onde você vai encontrar a resposta para essas coisas. É um grande convite em seu silêncio, é um convite à descoberta. Quando Deus está em silêncio, é um bom momento para se voltar às Escrituras e fazer um estudo para receber mais revelação. Vai começando a ampliar sua mente, vai produzindo mais revelação. O tempo de silêncio de Deus é um lugar de construção. Então, temos que escolher o que será construído e estabelecido nas nossas vidas nesse tempo. Deus está em silêncio, o que está construindo? Fé ou medo? Promessas de Deus ou as mentiras do inimigo? O que está construindo em você? Você tem se movido pelo quê? Por medo ou por fé? Pelas promessas ou pelas mentiras? O que tem movido você? Então escolha sabiamente durante esses momentos, porque o que você escolher agora vai afetar a sua próxima temporada. Aquilo que você escolher viver agora vai começar a produzir reflexos na sua próxima temporada. Amém? Então o que você decidir experimentar agora para a sua vida, isso vai definir os dias que seguem. Então é importante saber o que está crescendo. E também é um tempo para fazer um balanço. O silêncio de Deus é um ótimo momento para você fazer um balanço. Examine todas as coisas que Ele prometeu a você e veja se alguma coisa nessa promessa ou qualquer coisa que Ele já te pediu que você possa fazer que você ainda não cumpriu. Vê se Deus não te pediu algo que você ainda não se ajustou para isso. Vê se você não está sendo confrontado com alguma coisa que você precisa se ajustar para isso. Então é um tempo de você entender. Às vezes Deus não nos dá novas designações porque não cumprimos as coisas que Ele nos pediu anteriormente. Sabe? Você está esperando novas funções, mas sequer foi fiel na função anterior. Você está pedindo novas instruções, mas sequer se ajustou naquilo que Ele te pediu anteriormente. Então é importante que você aprenda a reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Amém? Então, o momento de silêncio não é a ocultação de Deus. É um momento para nós avaliarmos a nossa vida. E é muito difícil permanecer convicto naquilo que Deus tem nos prometido quando a gente não está alicerçado numa verdade. Porque o que te mantém pleno, querido, é apenas a verdade. Amém? É apenas a verdade. A palavra do Senhor ela é profunda numa simplicidade, dizendo, se você conhece a verdade te liberta. Simples assim. Se você conhece a verdade, tão logo você será livre. Se você conhece a verdade, você anda de maneira plena. Se você conhece a verdade, você não anda por situações que te distraem. Por quê? Porque a verdade, ela ministra no seu coração. Então é importante que isso vai trazer em você. Então, quando você sabe de fato o que está acontecendo dentro de você, né, os seus buracos, a sua compreensão de Deus, ou seja, a sua natureza, o caráter, os medos não reconhecidos, que normalmente estão ocultos, pode começar a vir à tona, abrindo um espaço para que o inimigo possa trabalhar. Esse silêncio pode começar a suscitar situações em onde vai abrir espaço para o inimigo trabalhar. Mas se você souber o que é a verdade, a mentira não encontra lugar para estar. Amém? Eu vou dividir essa palavra em 2 domingos. Eu termino ela no domingo que vem. Amém? Então, se você quer saber como termina a sua história, venha domingo que vem. Aí você conta para alguém o que foi dito hoje. Você fala, vou te contar um negócio que eu aprendi hoje. Aí a pessoa, e como é que termina? Vamos comigo domingo que vem, né? E a gente termina isso no domingo que vem. Amém? Aí você vai para casa pensando na primeira parte. Você fala, nossa, o pastor tem razão. Às vezes a gente tem a sensação que Deus não está me respondendo. Mas Ele disse também que Ele estaria comigo todos os dias. Aí você olha para dentro de você e você fala, então Deus, eu estou sendo promovido, é isso? Olha como você consegue ressignificar o silêncio. Deus, quer dizer que eu estou sendo promovido, o Senhor está me colocando numa sala de aula para eu fazer uma prova, e que se eu passar nessa prova, eu vou para a próxima fase? Mudou ou não mudou o silêncio?
Agora, se você colocar o silêncio e começar a pensar, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me responde? O que eu fiz de errado? Não é assim? O que eu fiz de errado que o Senhor não me responde? Não. Ele está dizendo para você, querido, eu já te ensinei o que é necessário. Ande essa jornada agora, colocando em prática aquilo que eu já te ensinei, porque isso vai te levar para uma nova estação. Glória a Deus. Queridos, é tão importante entender as lições de Deus através da sua palavra, porque a proposta do Evangelho não é te limitar ou tornar a sua vida insossa, porque às vezes a compreensão que as pessoas têm de quem se torna um cristão é que a vida ficou sem sal e sem doce, que você perdeu o prazer, que a partir de agora tudo é sacrificial. Não. O Evangelho ele tem a intenção de pegar quem você é e levar você a uma nova potência. Sabe, extrair de você valores que estão aí dentro, extrair de você coisas que estão dentro de você, que não apenas transforma a sua vida, mas transforma a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Porque o favor de Deus não é algo para se limitar na minha vida ou na sua vida. O favor de Deus é para ser expansivo, é para expandir e alcançar novas vidas. Sabe, é para alguém ver você pleno, é para alguém ver você feliz, é para alguém ver a sua casa esbanjando alegria. Não é uma promessa que você vai ficar livre de situações desagradáveis, não. Mas é uma promessa em que as situações desagradáveis não vão impedi-lo de alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Sugirões, a palavra declara, ei, seja forte, seja corajoso. Vão surgir situações, mas lembre-se de algo, ainda que pareça que não, eu estou com você todos os dias. Mas você já tem aí, mas se você se permitir ser alimentado por coisas que são fora da palavra de Deus, você vai passar a se mover por uma mentira. E se movendo por uma mentira, você é fraco. Você não tem o poder que você deveria ter, mas andando pela verdade, a plenitude é o seu lugar. Amém? Talvez você esteja olhando para situações na sua vida e você está vendo o silêncio de Deus ali. Pai, o Senhor não está em silêncio. O Senhor está dizendo que eu tenho em mim o que é necessário para mudar essa situação. Então coloque em prática os valores que já estão aí plantados em você. E eu tenho certeza que você vai testemunhar, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus!